Meu nome é Ricardo Quadros Gouveia e sou professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, onde leciono filosofia e, inclusive, a matéria Epistemologia Científica ou Filosofia da Ciência. Eu me refiro a essa matéria porque ela está conectada ao assunto que nós iremos tratar. Além disso, sou professor de teologia há muitos anos, fiz meu PhD nos Estados Unidos, retornei ao Brasil em 98 e desde então tenho lecionado teologia, particularmente teologia contemporânea, história do pensamento cristão, ética cristã, matérias ligadas à área da teologia filosófica e da teologia sistemática, em várias escolas, inclusive aqui no curso de convalidação da FU. E eu fico muito feliz de estar aqui novamente, conhecendo vocês, fazendo novas amizades, revendo velhos amigos. E nós vamos começar com uma observação que eu considero fundamental. Eu tenho um amigo que me disse assim: Ricardo, você escolhe temas muito polêmicos para tratar. Parece que você gosta de polêmicas e controvérsias. Isso é perigoso, porque você acaba não agradando ninguém. Você acaba tentando encontrar posturas equilibradas, moderadas, e você acaba levando ovo podre dos dois lados. Eu falei assim, mas bem-aventurados os pacificadores, né? Disse Jesus. Então, eu fico pensando, se eu estou recebendo ovo podre dos dois lados, deve ser porque as pessoas não estão se entendendo por causa de posturas extremistas. Neste assunto, como em outros, eu não me vejo como dono da verdade, como poderia, um assunto complexo como esse. Mas acredito que nós podemos crescer no entendimento da questão. E assim a gente pode elucidar as dúvidas que nós temos e assumir uma postura equilibrada para lidar com o assunto. Que é um assunto atual, é um assunto polêmico de fato, mas que interessa muito, eu acredito, a todas as pessoas e a nós em particular. Então eu queria, antes de tudo, deixar claro que é um assunto difícil, que vai nos tomar 3 dias e muitas questões serão tratadas com uma certa superficialidade. E talvez alguns de vocês, quem sabe os professores aqui presentes, vão dizer: poxa vida, esse assunto precisava ser mais aprofundado, mas é justamente por causa da vasta quantidade de material que nós temos que cobrir, que às vezes a gente tem que ser um pouco superficial. Eu acredito que esse curso poderia se chamar uma introdução ao tema da relação, do diálogo, criação, evolução, teologia da criação, teoria científica da evolução. Então, nós vamos começar. Eu estou com alguns slides aqui. Qual é o botão que eu aperto? Ok. E nós vamos começar a nossa palestra acompanhando sempre com alguns slides que eu preparei, ilustrativos daquilo que a gente vai estar falando. Ok? Então, repare que nós estamos interessados em um diálogo. Mas quando a gente acrescenta esse sufixo ismo, o diálogo já se complica. Porque toda vez que eu coloco ismo no fim de uma palavra, eu estou absolutizando aquele conceito. Por exemplo, eu posso falar assim, em objetividade, ou eu posso falar em ser objetivo, ou no objeto, mas se eu falo objetivismo, eu já tenho uma postura epistemológica complicada. Eu posso falar no sujeito, eu posso falar em subjetivo, em subjetividade, mas no momento em que eu falar em subjetivismo, eu já tenho uma complicação. Eu posso falar em sociedade, no social, mas na hora que eu falar socialismo, eu já criei uma complicação. Por quê? Porque estou assumindo posturas que absolutizam alguns valores e deixando outros de lado. Eu posso falar no capital, mas no momento em que eu falar em capitalismo, aí a coisa muda de questão. Então, quando a gente coloca criacionismo versus evolucionismo, parece que nós estamos falando de dois grupos
necessariamente antagônicos, autoexcludentes, são questões que nos colocam como duas forças em guerra. Então essa postura já começa, para mim, ao meu ver, equivocado, né? Essa maneira de olhar as coisas. Então nós temos que redefinir os conceitos, ou dar uma olhada nesses conceitos, o que eles realmente querem dizer. E eu começo dizendo uma coisa importante, fundamental, é que criação é um conceito teológico. Na minha opinião, essa é a frase com a qual eu começo, a frase mais importante de tudo que eu vou dizer nesses 3 dias. Criação é um conceito teológico. Por quê? Criação implica em um Criador. Portanto, criação não é um conceito científico. No momento em que o cientista falar sobre criação, ele estará indo necessariamente além dos limites da sua competência. O cientista, ele não pressupõe a fé. Ele tem a obrigação de explicar o mundo a partir da mera racionalidade. Isto não quer dizer que ele não possa ter fé. Mas no momento em que ele está fazendo ciência, o fazer científico implica em explicar o mundo a partir da simples razão. Portanto, ele não pode fazer ciência e ter como pressuposto no seu fazer científico a fé. Ainda que ele creia. Assim como o bom teólogo não vai colocar as suas colocações teológicas sujeitas a posturas, a opiniões ou a teorias científicas. Então, quando eu falo criação, faltou a cedilha ali, né? Quando eu falo criação, eu tenho que lembrar que esta palavra, por definição, já me coloca no âmbito da teologia e não no âmbito da ciência. Portanto, quando nós opomos criação e evolução, nós estamos opondo a teologia da criação e a teoria científica da evolução. Eu pergunto, o que seria um criacionista? Criacionista é aquele que crê na criação. Imaginando, eu acho um nome meio feio esse nome, criacionista, mas digamos que a gente aceite este adjetivo, né? Este substantivo criacionismo e este predicado criacionista. Então, é aquele que crê na criação. Mas nesse caso, nós teríamos que compreender que todo cristão é criacionista. Porque todo cristão que crê em Deus e crê em Deus enquanto Criador. Então, todo cristão acredita na criação e é um criacionista. Mas os adeptos de tendência fundamentalista da chamada ciência da criação, ou do criacionismo científico, que fazem de maneira bastante ostensiva palestras por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil com frequência, defendendo a chamada postura criacionista, ou criacionismo científico, a ciência da criação, querem nos fazer crer que o cristão, não é? Ele, se aceitar a teoria darwiniana da evolução, ou a história da evolução do cosmos, da cosmologia contemporânea, necessariamente estará deixando de ser um criacionista. O que não é verdade. Aos poucos eu creio que isso vai se esclarecer. Mas ainda no âmbito da definição conceitual, eu pergunto para vocês, o que é evolução? Evolução, basicamente, é transformação com desenvolvimento. O que já coloca o nome evolução como inapropriado para descrever o que a teoria da evolução diz, segundo os seus mais destacados defensores. Já que a ideia de desenvolvimento já é um valor
que os adeptos do paradigma evolucionário não defendem necessariamente. Isso é, o fato de que aconteça uma mutação, por exemplo, de uma espécie animal para outra, por meio de uma alteração genética, não significa que houve necessariamente um progresso. Pode ser o contrário, a alteração genética pode piorar a condição de sobrevivência daquela espécie. De modo que o nome evolução é um nome usado por questões convencionais, mas não indica exatamente, perfeitamente, aquilo que se quer dizer com evolução, na tentativa de explicar o desenvolvimento das espécies, por exemplo, ou mesmo do cosmos. Enquanto conceito científico, nós precisamos entender que a evolução nos remete a três coisas. No ambiente da cosmologia, isso é, do estudo astronômico, da origem do universo, nós estamos falando sobre a origem e a história do cosmos, dos planetas, das estrelas, das galáxias. Quando nós nos remetemos à biologia, então nós estamos falando da evolução das espécies e da teoria darwiniana de que todas as espécies são fruto de um processo evolucionário em que mutações foram levando ao surgimento de novas espécies por meio de um processo de adaptação ao meio ambiente. Quando nós nos referimos ao âmbito antropológico, então nós estamos falando da evolução da espécie humana. Aquela parte da teoria darwiniana e do paradigma evolucionário que fala que o ser humano também, assim como as outras espécies, faz parte dessa longa cadeia evolucionária e que ele também possui uma história de mutações genéticas e evoluções durante um período de milhões de anos. O que seria então um evolucionista? É um adepto do paradigma evolucionário em história natural ou nas ciências naturais. Isso é, enquanto cientista, está utilizando um determinado paradigma de reflexão que produz resultados positivos no acúmulo do conhecimento científico. Mas que, como qualquer paradigma científico, não é nenhuma verdade absoluta. É apenas uma teoria. Na ciência, só existem teorias. Se na ciência houver uma verdade que não é refutável, como diz o grande filósofo da ciência Karl Popper, então já não estamos mais no âmbito da ciência, estamos no âmbito do dogmatismo. E isso às vezes acontece com alguns adeptos também da teoria da evolução, porque o dogmatismo, diferentemente do que algumas pessoas pensam, não é coisa exclusiva da religião, não. Nós temos dogmatismo na ciência também. Os cientistas podem se tornar adeptos de uma teoria científica de uma forma tão dogmática que transformam a teoria científica em verdade inquestionável e, portanto, num dogma que não pode ser nunca refutado. Nesse momento, ele é um mau cientista, porque o cientista é aquele que sempre coloca, acima de tudo, a dúvida acerca de todas as coisas para poder estar sempre, como dizia Descartes, um ceticismo metódico, para poder sempre estar questionando os seus próprios pontos de vista. É verdade que nem sempre é assim, mas essa é a postura ideal que se espera de um cientista. E na verdade que se espera de um pensador, não é mesmo? Seja qual for a sua área de atuação. Então nós entramos no âmbito de uma controvérsia que parece nos colocar diante de uma situação em que nós temos que nos decidir se vamos entender ciência e teologia como incompatíveis, irreconciliáveis ou não. Amanhã eu pretendo mostrar para vocês isto de uma forma um pouco mais pausada e demorada,
como desde o século XVI, desde o Renascimento, nós assistimos ao crescimento paulatino desta aparente incompatibilidade, dessa disputa entre o pensamento científico e o pensamento religioso, particularmente o pensamento teológico, até chegarmos a um recrudescimento nos tempos contemporâneos em alguns ambientes acadêmicos e eclesiásticos. Mas será que a teologia e a ciência são realmente irreconciliáveis? Será que esse recrudescimento é a única resposta? De um lado nós temos os teólogos adeptos do fundamentalismo apocalíptico, que dizem que tudo o que não pertence à esfera da igreja é necessariamente mal ou até satânico, que a ciência é inimiga da fé, inimiga de Deus, inimiga da igreja, que a filosofia é inimiga de Deus, inimiga da fé, inimiga da igreja, que a mídia, que a arte, enfim, que a política a sociologia, todas essas diferentes áreas do saber, a psicologia, as ciências humanas, todas elas militam contra a fé, militam contra a igreja, militam contra Deus. Se essa postura, esse recrudescimento de posições que tem origem na virada do século XIX para o século XX e que nós estaremos estudando com mais calma amanhã, na palestra de amanhã, ela tem também a sua contrapartida, que é o ateísmo militante, cada vez também mais recrudescido, né? Gente como Richard Dawkins e Christopher Hitchens, entre outros, né? Sam Harris, que tem escrito livros não apenas defendendo as posturas científicas no que se refere, por exemplo, à teoria da evolução e à cosmologia contemporânea, mas condenando as posições religiosas, particularmente cristãs, e sugerindo que cabe à ciência e às academias, às faculdades, às universidades, à academia, militar contra a religião e contra a igreja e contra o cristianismo. Então nós temos um recrudescimento de posturas que não é só de um lado, é de lado a lado. Nós temos, por um lado, cientistas assumindo essa postura, não são todos os cientistas, são alguns cientistas de postura mais radical. E é isso que eu gostaria que ficasse claro. Muitos cientistas não assumem essa postura, muitos cientistas são religiosos, são cristãos, ou pelo menos são agnósticos, e têm uma postura, inclusive, favorável à crença e à fé. Agora, assim também é verdade que muitos cristãos não assumem essa postura apocalíptica, de rejeição do mundo, de rejeição da ciência, de indisposição para o diálogo, que caracteriza o fundamentalismo. Fundamentalismo que tem posturas dogmáticas, legalistas e sectárias. Então, o fundamentalista, ele se opõe a tudo isso e se vê como alguém que está escanteado, ameaçado pelas forças secularistas, ameaçado pelas forças intelectuais de um mundo que se esqueceu de Deus, de um mundo secularizado, e então ele se vê como que escanteado, ameaçado, ele reage violentamente, e o fundamentalista então assume uma postura sectária, de distanciamento. Mas essa não é a posição majoritária entre os pensadores cristãos em termos mundiais. Essa não é a postura majoritária dos pensadores cristãos em termos de história da igreja. E essa não é uma posição moderada, equilibrada. É uma posição extremista. É a posição de alguém que se vê ameaçado. É engraçado, eu me lembro sempre daquele versículo que diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas às vezes eu tenho a impressão que os pastores e as igrejas entendem esse versículo ao contrário, né? Fecha a porta da igreja porque as portas da igreja não prevalecerão contra o inferno.
né? Quando na verdade o versículo diz o contrário: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então esse recrudescimento de posições é uma realidade, mas vejam, essas são posturas radicais e não são as únicas posturas possíveis para responder essas questões que nós estamos formulando, né? É a fé cristã irreconciliável com as teses de Darwin e com a teoria da evolução? Criação e evolução, então, por fim, são incompatíveis? O darwinismo ou o evolucionismo é inerentemente anticristão? Isso é cristão na sua, é anticristão na sua essência? Pode haver concordância e reconciliação entre a fé cristã bíblica e a teoria darwiniana da evolução? Essas são as questões que nós pretendemos responder nesses 3 dias, neste encontro de 3 dias que nós estamos iniciando. Um cristão não pode ser, seja lá o que isso signifique, evolucionista. Um cientista adepto do paradigma da evolução não pode ser cristão. Há algo na Bíblia que contradiga a teoria da evolução das espécies? Essa é uma questão importante para quem leva a Bíblia a sério. E, na minha opinião, quem não leva a Bíblia a sério, com reverência e como texto autoritativo, não pode se dizer cristão, já que a Bíblia é o texto fundante do cristianismo. É o paradigma evolucionário contrário ao ensino bíblico? Porque se for, então eu serei o primeiro a ser contra o paradigma evolucionário e a militar contra ele. É uma questão de convicção, mas, ao mesmo tempo, nos convida para o diálogo e para o exame. É de fato contrário ao ensino bíblico? Então vamos examinar algumas tendências na tentativa de responder essas perguntas. É claro que existe a tendência que, como eu já disse para vocês, rejeita radicalmente a teoria da evolução e todo o paradigma evolucionário. É a chamada ciência da criação, de Whitcomb e outros. Recentemente, um palestrante subsidiado por algumas igrejas e denominações brasileiras esteve fazendo palestras nas igrejas do Brasil, fez mais de 100 palestras defendendo o que a gente chama de ciência da criação, o criacionismo científico. Eu tive a oportunidade de debater com ele numa ocasião. Nós devemos ouvir o ponto de vista dessas pessoas, mas devemos tomar cuidado para não tomar esse ponto de vista como uma verdade absoluta e muito menos como a única opção possível no que se refere à reflexão cristã acerca dessa questão. Amanhã estudaremos com mais detalhes o que é a ciência da criação, essa postura radical. Eu convido vocês a estarem aqui se vocês estiverem interessados. Outra postura, outra tendência é a rejeição de algumas inferências filosóficas da teoria da evolução. Isso é, não se rejeita a teoria da evolução, mas algumas inferências filosóficas, como por exemplo, o ateísmo. Quer dizer, alguns adeptos do paradigma evolucionário acreditam que o paradigma evolucionário, seja no elemento cosmológico, seja no elemento biológico, antropológico, é um forte argumento contra a existência de Deus. Ora, isso é deduzir algo do paradigma evolucionário, mas isso não faz parte da teoria da evolução. Então você pode muito bem aceitar a teoria da evolução e rejeitar as inferências dedutivas que alguém porventura possa fazer a partir deste paradigma, ok? Então nós temos, por exemplo, os defensores do design inteligente, do desígnio inteligente, numa disputa acirrada hoje nas escolas americanas, nas escolas públicas americanas, se deve, ou se é possível, ou se é legal ensinar a teoria do design inteligente ou do desígnio inteligente nas escolas. Eu diria que os adeptos dessa teoria até se utilizam da teoria da evolução como uma evidência da governança divina do cosmos e da vida no planeta Terra.
Portanto, eles não estão rejeitando a teoria da evolução, então não é uma postura radical, mas estão rejeitando inferências filosóficas que são extraídas dedutivamente do paradigma evolucionário. Mas há uma postura diferente destas duas, que também é muitas vezes colocada e que merece muita atenção, é a afirmação de uma coexistência pacífica entre a teologia da criação e a teoria científica da evolução, porque se trata ou se tratam de duas coisas distintas. A teoria científica da evolução explica como a vida evoluiu na Terra, enquanto que a teologia da criação fala sobre o ato criador de Deus, fala do porquê Deus criou o mundo e tira implicações teológicas do ato criador de Deus. Enquanto que a teoria da evolução não tira implicações teológicas alguma necessariamente, e, portanto, nós estamos falando de posturas que são assumidas por muitas pessoas. Por exemplo, posturas... É o paradigma das posturas dialéticas, que dizem, olha, ciência é ciência e teologia é teologia, e cada uma tem a sua contribuição para dar, e não estão falando da mesma coisa. Ou posturas fideístas, que dizem o seguinte, que ainda que seja verdade o que a ciência está dizendo, e que pareça absurdo acreditarem em posturas, vamos dizer, defendidas pela fé cristã, mesmo assim eu as aceito em nome da fé. Então, meio que propôs uma esquizofrenia calculada, né? Uma esquizofrenia planejada, digamos assim, não tem importância, porque o problema é quando o esquizofrênico não sabe que é esquizofrênico. Se você é esquizofrênico conscientemente da sua esquizofrenia, você simplesmente talvez esteja dividindo a sua mente, percebendo que horas a gente é uma coisa, horas a gente é outra. A gente pode fazer ciência segunda, quarta e sexta, e a gente faz teologia terça, quinta e sábado, e no domingo a gente descansa, porque ninguém é de ferro, não é? Mas a gente pode assumir, então, uma postura de equilíbrio nesta base também, numa base, digamos, mais fideísta. Mas há outras tendências. Por enquanto falamos de tendências mais comuns dentro do ambiente eclesial, do ambiente cristão. Vejamos o que acontece no âmbito da ciência. Nós temos a aceitação do paradigma evolucionário, né, adotando postura de adequação. Então, por exemplo, aí nós temos abordagens concordistas, que mostram que a Bíblia, longe de contradizer a teoria cosmológica, por exemplo, da evolução e até biológica, nós encontramos em Gênesis 1 uma ordem que chega a uma concordância muito próxima daquilo que os cientistas dizem sobre a origem das espécies. A essa postura, muitas vezes, nós damos o nome de evolucionismo teísta, já que você assume a teoria da evolução como um bom paradigma de reflexão, ou o paradigma evolucionário como uma boa base para refletir, uma boa matriz intelectual para refletir, e depois a gente faz a nossa reflexão teológica a partir desse paradigma. Isso é, a gente adequa a nossa teologia, como ela precisa ser adequada, a partir de uma coisa que está estabelecida, que é estabelecida provisoriamente, porque sempre na ciência nós temos paradigmas provisórios e não definitivos, até que surja uma teoria que explique melhor e com maior simplicidade aquilo que o velho paradigma, até o momento, tem feito, né? Outro paradigma, outra tendência, é a aceitação do paradigma evolucionário adotando postura agnóstica e dialógica. Isso é a postura, por exemplo, de John Polkinghorne, né, que propõe que a ciência faça as perguntas. Então, é meio que uma inversão de posições. É quando a ciência diz,
Bom, se você não aceita a teoria da evolução, então como é que você explica isso, isso e aquilo? Se você não aceita a teoria da origem do cosmos há 15 bilhões de anos, o Big Bang, então como é que você explica isso, este fenômeno da física, ou esta observação astronômica? Então aí a ciência assume a postura de fazer as perguntas para que os teólogos então se virem para dar as respostas, né? E existe uma sexta postura, que é a rejeição da fé cristã como incompatível com as descobertas científicas. É aí que nós encontramos, então, a militância ateísta e o combate às religiões, que nós já citamos, de gente como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, etc. Muito bem, então nestas palestras, eu resolvi dividir o nosso trabalho em 3 momentos, já que há muitos assuntos a tratar e nós queremos realmente chegar ao fim do nosso trabalho na quarta-feira com uma boa base para discutirmos esse assunto, uma boa orientação, um bom esclarecimento, para que possamos tomar nossas posturas, para possamos escolher a nossa maneira de pensar sobre o assunto com maior conhecimento de causa. Então, eu vou dividir aqui a nossa reflexão em 3 momentos. E o primeiro momento é um momento exegético. É uma hermenêutica da criação, digamos assim. E um segundo momento, que é um momento científico. É o paradigma da evolução explicado de uma forma mais detalhada. Porque muitas vezes é a falta de conhecimento acerca do que a teoria da evolução ensina, o que o paradigma evolucionário como um todo implica, que leva-nos a precipitadamente tomar uma atitude de rejeição, uma atitude defensiva em relação a isso. Então, é preciso que estudemos o paradigma evolucionário, os aspectos cosmológicos, biológicos, antropológicos, para que nós vejamos até que ponto, ao menos, estas posturas científicas contemporâneas são aceitáveis ou não. E, finalmente, um terceiro momento, que é o nosso encontro de quarta-feira, né, segunda, terça e quarta, um momento teológico. Então, com esta base, nós poderemos encontrar novos caminhos para refletir e dialogar com a ciência, já que nós estamos aqui num ambiente de teólogos. Então a nossa busca é por caminhos para um diálogo. Agora, diálogo não é 2 monólogos, um em seguida do outro. Diálogo é ouvir, entender e reagir. E reagir com humildade e com amor. Então, verdadeiro diálogo não pode ser conversa de trincheira. Tipo assim, agora você fala, pá, 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 pá. Agora você enfia a tua cabeça aí na trincheira que eu vou falar, pá, 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 pá. E assim não vai. Isso não é diálogo. Isso é um diálogo de surdos. Isso é uma sequência de monólogos de pessoas indisponíveis ao diálogo. Não é isso que eu considero ser a melhor postura para um cristão. O cristão deve ser luz do mundo, sal da terra, fermento que levé da massa. Se ele se indispõe para o diálogo com a filosofia, com as ciências da natureza, com as ciências sociais, se ele se indispõe para o diálogo com a política e com a sociedade, com a arte, então ele não tem como cumprir o seu mandato de ser luz do mundo, de ser sal da terra, de ser fermento que levé da massa. Então nós vamos passar para a nossa primeira parte, que é a palestra de hoje, que é o nosso momento exegético, certo? Que eu chamei poeticamente de hermenêutica da criação. Vocês me perdoem aí a liberdade de falar assim. Parece um título extremamente pretensioso, né? E é mesmo. Gênesis 1. 3 abordagens que a gente encontra que são necessárias
para uma compreensão, na minha opinião, são necessárias para uma compreensão mais plena do texto. Primeiro, a história da formação do texto. Isso é importante. Segundo lugar, o estudo dos aspectos literários do texto. Isso também é muito importante. E, em terceiro lugar, o conteúdo e a mensagem do texto a partir dos pontos 1 e 2. E é isso que eu convido vocês a brevemente e superficialmente estudar agora. Então, a história da formação do texto. Há tanto que falar sobre isso, né? Na verdade, nós não temos como fazer este estudo em tão breve momento como uma parte de uma palestra. Mas é importante que a gente entenda o seguinte, que hoje em dia nós estamos num âmbito, digamos, de reflexão hermenêutica, que a Bíblia permite muitas leituras. A tendência de ler a Bíblia plurivocamente, ou vamos dizer, uma abordagem multiperspectival da leitura da Bíblia, isso não é novidade. Já na Idade Média, os teólogos diziam que a Bíblia podia ser lida pelo menos a partir de 4 perspectivas. A perspectiva literal, a perspectiva moral, a perspectiva alegórica, a perspectiva anagógica. A perspectiva alegórica sempre se referindo a Cristo e aos atos redentores de Deus. A perspectiva anagógica sempre se referindo à mística. E nós, então, hoje compreendemos novamente que a Bíblia pode ser lida de muitas perspectivas. Por muito tempo, no protestantismo e no mundo evangelical brasileiro, a gente ouve insistentemente a ideia de que a Bíblia deve ser lida literalmente. O que importa é o seu sentido literal. Mas acontece que mesmo quem defende uma leitura puramente literal da Bíblia, não é fiel a 100% a essa postura, já que muitas vezes, mesmo o mais fundamentalista dos teólogos interpretará textos de forma não literal, como Apocalipse 1, a representação de Jesus como com a espada saindo de sua boca e os olhos como chamas de fogo, ou então quando nós lemos Jesus ensinando se o teu olho te faz tropeçar, arranca o teu olho e lança-o fora. Se nós insistirmos numa leitura literal, quem sabe a igreja vai ficar toda cheia de manetas, capengas e cegos, né? Porque nós vamos todos arrancar os nossos membros. É claro que a leitura que está ali proposta não é literal, então nem sempre a gente pode dizer que todo texto deve ser lido literalmente. Nós, na hermenêutica clássica, tínhamos a ideia seguinte: o que nos afasta do sentido do texto é a falta de domínio de algumas técnicas, mas se nós dominarmos as técnicas, se nós tivermos controle das ferramentas, se nós aprendermos a língua, se nós estudarmos a cultura, por exemplo, a cultura judaica, a cultura grega, nós vamos compreender o sentido do texto. Mas do século XIX para cá, desde Schleiermacher, e mais agudamente a partir de Hans-Georg Gadamer e Paul Ricoeur, a gente tem percebido que na verdade, uma pretensão. Já que a grande distância de uma língua para outra, de uma cultura para outra, de um estilo para outro, não pode ser inteiramente eliminada pelo conhecimento técnico da língua, pelo conhecimento técnico da cultura, ou seja lá do que for.
Na verdade, como diz Pannenberg, não é sequer possível olhar para um texto sem que um sem número de interpretações se estabeleçam entre você e o texto. Interpretações de várias épocas e feitas por várias escolas. Como é possível, por exemplo, você ler o Salmo 23 sem se lembrar dos momentos em que esse salmo foi lido, ou na sua presença, ou que você o recitou? Como você pode ler o Salmo 23 sem se lembrar de um determinado sermão que você ouviu acerca do Salmo 23? É impossível, porque estas interpretações e estas leituras se interpolam entre você e o texto, e você acaba sempre tendo lentes através das quais o texto está filtrado. É difícil, uma vez que tomamos consciência disso, tirar todas essas lentes e dizer, vou ler a Bíblia de novo pela primeira vez. Sem nenhuma lente, sem nenhuma teologia que se interpole entre mim e o texto. E na verdade isso é talvez uma utopia, já que nós não conseguimos nos desfazer de toda a história interpretativa que um determinado texto carrega. Como ler Gênesis 22, a amarração de Isaac, sem lembrar de Kierkegaard e o seu livro Temor e Tremor? Como ler o Sermão da Montanha, sem lembrar das inúmeras interpretações e dos inúmeros estudos de Joaquim Jeremias, de Martin Lloyd Jones, que já estão estabelecidos em cima daquele texto? Como é que nós podemos nos desvestir de toda essa roupagem e chegar ao texto diretamente? Então a hermenêutica moderna é uma hermenêutica trágica, é uma hermenêutica pessimista, porque na verdade ela abre mão desta pretensão de chegar à intenção autoral, de chegar ao propósito do texto de forma cristalina, e nos coloca diante do grande desafio de uma abordagem mais plurívoca, mais multiperspectival, que leve em conta não apenas o contexto e a intenção autoral no momento em que o texto foi produzido, mas toda a história interpretativa do texto, o próprio texto na sua estrutura semiótica e discursiva, e o leitor do texto, porque todo texto só existe enquanto lido, e a leitura já é uma interpretação. Então não há como você chegar ao texto sem ler o texto, e ao ler o texto, interpretar o texto a partir do seu próprio contexto. Então como é que nós vamos estudar um texto bíblico? Nós vamos ter que fazer leituras do texto, não é? E aí chegar a um consenso. Hoje em dia, por exemplo, nós temos a leitura acadêmica, científica do texto, o método histórico-crítico, ainda pouco conhecido no Brasil, mas tão importante nas tradições teológicas europeias e norte-americanas. E nós, muitas vezes, ouvimos dizer que essa abordagem é materialista. Bom, isso é um pouco de preconceito, né? No Brasil, quem tem feito esse tipo de leitura é Fernando Belo, né? Entre outros. Mas eu acredito que há muito pouco material desta tendência no Brasil, mas não há dúvida que aqui não há um compromisso com o materialismo, enquanto absolutização da matéria e rejeição do mundo espiritual. Não existe isso. O que existe é a ideia de que a Bíblia deve ser examinada como qualquer outro texto, como qualquer outra peça literária. A nossa predicação da Bíblia como palavra de Deus, ela tem que resistir a todo e qualquer exame que possa ser feito no âmbito literário, né, deste escrito. Nós não podemos poupar a Bíblia de um exame histórico-crítico, de um exame a partir das teorias literárias, porque ao fazer isso nós estaríamos denunciando a nossa falta de fé
na Bíblia, porque achamos que é perigoso que alguém acabe chegando à conclusão que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou que ela contém muitos erros. Então, em vez de nós nos preocuparmos com isso, por que não dizemos com fé que a Bíblia é um texto e, enquanto texto, ela deve ser estudada criticamente por meio das teorias literárias, por meio do estudo histórico, por meio de um estudo da formação do texto, como qualquer outro texto, como a dramaturgia de Shakespeare, como as obras de Platão ou de Homero. Então, nós deveríamos colocar a Bíblia sob o juízo, sob o crivo da investigação científica. Mas não só. Nós temos, por exemplo, a leitura sociológica, que aborda o aspecto social, econômico, político, ideológico do texto. A leitura feminista, a leitura negra, leituras políticas de minorias que se sentem oprimidas dentro do contexto social e que procuram mostrar o que a Bíblia tem a dizer dentro de uma leitura que reflete esta opressão dentro do contexto social contemporâneo. A leitura psicológica, inclusive os psicodramas ou bibliodramas que o CPPC, no ambiente evangelical, tem feito. A leitura orante, que tem sido tão popular hoje no meio evangelical brasileiro, em alguns grupos pensantes do meio evangelical, por exemplo, Ricardo Barbosa, Osmar Ludovico, que tem trazido aí o James Houston, o Eugene Peterson, lá do Regent College, no Canadá, que são adeptos e grandes defensores da Lectio Divina, da mística do silêncio, de trazer o silêncio e a quietude de volta para dentro da igreja protestante, recuperar tradições monásticas, místicas da Idade Média e tentar, talvez, fazer com que a gente aprenda a ler a Bíblia através dessa leitura orante, em que a gente aguarda, por meio do silêncio e da contemplação, que o texto fale ao nosso eu interior. Então, há várias formas de ler a Bíblia e nenhuma delas exclui a outra. Elas não são autoexcludentes. Eu não preciso me tornar adepto de uma leitura específica e dizer as outras não servem, as outras não são válidas. Esse é o contexto da hermenêutica contemporânea. Quando a gente vai estudar a história do texto de Gênesis 1, eu acredito que vocês já devem ter até estudado essa questão, nós nos damos frente a frente com a teoria da formação do Pentateuco, já desde o século XIX, defendida por Hermann Gunkel e Gerhard von Rad e tantos outros, que nos diz que nós temos 4 estratos no Pentateuco. Isso é quase um consenso no mundo teológico, que nós temos, pelo menos como base da reflexão acerca da formação do Pentateuco, esta teoria, hoje já centenária, dos estratos javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista na formação do Novo Testamento, na formação do Pentateuco. E nós temos então os estratos javistas, que seriam frutos de uma recensão do norte de Israel, eloísta do norte de Israel, javista mais do sul, e o deuteronomista seria uma revisão posterior, e talvez o elemento sacerdotal seja, talvez, tudo isso talvez, porque são teorias científicas, e nada disso é certeza, mas talvez nós tenhamos o elemento sacerdotal, é o elemento P, por causa da palavra sacerdotal em alemão. Então, o estrato sacerdotal talvez seja o mais recente dos 4. Aquela parte do Pentateuco que durante a costura, a tessitura do Pentateuco, entrou por último no texto. Então, por exemplo, Gênesis 2 e 3, aquele texto sobre o Jardim do Éden, que é um texto lindíssimo, fascinante, que fala sobre a queda do homem, a formação do homem e da mulher e a queda do homem, nós aprendemos com os grandes exegetas contemporâneos que é um texto javista, provavelmente. É um texto muito antigo, que tem todas as características literárias, e aqui nós não estamos fazendo uma leitura, nós estamos fazendo uma leitura literária da Bíblia, Então, nós temos características literárias que denotam uma maneira de pensar e uma maneira de construir a narrativa
que colocam esse texto como muito antigo. A maneira como os personagens são apresentados, a maneira como Deus se relaciona com Adão e Eva, a maneira como os objetos do texto, as árvores, a serpente, o jardim, a costela de Adão, enfim, as coisas todas denotam uma maneira de pensar muito diferente da nossa e muito distinta, inclusive, da maioria dos textos bíblicos. Isso nos faz crer que o texto é muito mais antigo do que, por exemplo, Gênesis 1, que teria sido escrito, não é, muito mais recentemente, talvez já no período pós-exílico, pelos sacerdotes. É um texto que tem literariamente um estilo e uma qualidade que não nos faz crer que é um texto muito antigo. Você diz assim, mas e a autoria mosaica? Pois é, essa teoria JIPD, alguém já brincou, né? Nos ensina que o Pentateuco não é mosaico, mas sim um mosaico. Um mosaico de diferentes tradições literárias que vão se compondo através dos tempos e que depois foram, por meio de vários processos redacionais, foram costurados até que nós chegássemos à formação final do Pentateuco. E por que essa formação final surge no período pós-exílico, ou no período exílico ainda, mais provavelmente? É porque ali nós temos a perda da referência do culto judaico, dizem os teóricos, e nós, com a perda da referência que é o templo, surge então a Torá, como nova referência, novo centro da fé judaica. E então nós temos uma redação final do Pentateuco que nós conhecemos, mas o Pentateuco foi construído aos poucos. E o Gênesis 1, que é o texto que nos interessa, é um dos textos mais recentes, mais sofisticados literariamente de todo o Pentateuco. É um texto sacerdotal, então nós estamos aqui falando de uma sofisticação literária que nós não encontramos em outras passagens do Pentateuco. Então, por exemplo, isso nos distingue Gênesis 1 de Gênesis 2 e 3. É até curioso notar que alguns teólogos têm salientado o fato de que Gênesis 2 tem uma outra história da criação, mais antiga. E nessa história da criação de Gênesis 2, ali você tem primeiro a criação do homem, depois a criação das plantas, que Deus faz uma ordem diferente de Gênesis 1, porque em Gênesis 1 as plantas são criadas primeiro, depois o homem. Em Gênesis 2, primeiro é criado o homem do barro, depois são criadas as plantas, e o jardim do Éden, e depois são criados os animais, e depois é criada a mulher. Inclusive, nós temos todos os animais passando diante de Adão para ele escolher uma companheira, típico do texto javista, né? Um texto antigo, texto que tem a ver com pensamento mágico, né? Então, Deus apresenta a girafa, a hipopótama, a gorila, a zebra, para ver se o Adão se apaixona por uma delas e resolve ficar com uma delas. Mas Adão não se satisfaz com nenhuma delas, e então Deus resolve fazer aquela cirurgia, né, da extração da costela e tal. Agora, no Gênesis 1, nós temos uma outra ordem completa de criação. Nós temos as plantas, depois nós temos os animais, depois falaremos mais. Daí nós temos a criação do homem, homem e mulher, né? Homem e mulher feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós estamos falando de um outro texto, e de um outro contexto, e de uma outra estrutura literária, e até mesmo de uma outra postura teológica. Assim como nós falamos, por exemplo, da teologia paulina, da teologia joanina, da teologia petrina, da teologia dos sinóticos, nós podemos falar da teologia do javista, da teologia do sacerdotal, não é mesmo? E nós temos aí uma outra teologia. Quando a gente vai para a literatura comparada, então a gente leva um susto de perceber que existem tradições extra-bíblicas e até mais antigas, ou possivelmente, né, ou provavelmente mais antigas que o texto bíblico, e que relatam
narrativas muito semelhantes à que a Bíblia narra. Por exemplo, narrativas do Egito, onde nós temos, por exemplo, o hino a Atom, que é praticamente o mesmo texto do Salmo 104, só que anterior, e um hino de adoração do sol, né? Composto na época de Akhenaton, Amenófis IV, o grande faraó reformador da religião no Egito, mal sucedido reformador da religião do Egito. Ou então os textos mesopotâmicos, por exemplo, retirados do Enuma Elish, texto mitológico, babilônico, que fala sobre a criação do mundo. Ou então a epopeia de Gilgamesh, que é um texto antiquíssimo babilônico, que conta a história do dilúvio. Só que o Noé babilônico chama-se Utnapishtim. E então nós temos as mesmas histórias, as mesmas narrativas sendo contadas por outros povos, previamente, muito provavelmente, antes dessas histórias serem narradas pelos hebreus e estarem disponíveis em hebraico no texto bíblico, ou não, como diz Caetano Veloso, um dos nossos filósofos, né? Ou não. Mas então nós vamos vendo que os textos foram transformados. Há uma transformação. Por exemplo, quando o texto entra na Bíblia, e mesmo que a gente suponha que há uma origem extra-bíblica para o texto da criação, quando o texto é redigido pelo povo de Deus, pelo povo judeu, e entra na Bíblia, ele entra reestruturado, repensado a partir da fé de Israel. Então agora, este texto, que era um texto mítico, que era um texto babilônico, agora ele passa a ser um texto que está em perfeita harmonia com o culto de Javé. Está em perfeita harmonia com a cosmovisão judaica e com a fé do povo judeu. E há, evidentemente, paralelos a esses textos em outras traduções posteriores à Bíblia, na mitologia grega, até mesmo em alguns textos, por exemplo, das mitologias pré-colombianas. Mas isso é uma outra história para um outro dia. Agora, quando a gente pensa nos elementos literários da Bíblia, e veja bem, em vez de uma leitura, uma interpretação literal da Bíblia, nós deveríamos advogar, na minha opinião, uma interpretação ou leitura literária da Bíblia. Porque quando nós falamos de uma leitura literária e não literal, nós estamos usando palavras mais acadêmicas, eu diria. Quer dizer, palavras que têm mais sentido. Eu estou querendo dizer que eu vou interpretar o texto bíblico de acordo com o gênero ao qual ele pertence. E é claro que eu vou procurar fazer uma leitura, uma interpretação acurada, evidente, mas sem abrir mão do estudo literário que me dá o gênero do texto. Porque se eu interpretar uma narrativa como se fosse oráculo profético, ou se eu interpretar uma poesia como se fosse relato jornalístico, evidentemente que as coisas não vão dar certo. É como quando a gente diz para uma mulher assim, você é uma flor, e ela sai correndo. Por quê? Porque ela tem medo que você enfia a ela dentro de um balde cheio de terra e venha com o regador regá-la todos os dias, né? Porque interpretou literalmente o que você disse, né? Você não quis dizer isso, olha, para mim você é uma flor. Ela não precisava ter saído correndo, né? Talvez ela saiu correndo por outras razões, né? Mas o fato é que se ela interpretou errado, ela tem todo o direito de sair correndo, se for uma interpretação literal. Mas não é isso. É uma metáfora poética. Você quer dizer que ela é perfumada e bonita e colorida como uma flor, não é? Então, nós temos que entender que na Bíblia existem muitos gêneros literários distintos. Nós temos os códigos de leis, nós temos as cartas, nós temos oráculos proféticos, narrativas, sagas, nós temos poesia, nós temos provérbios e máximas, nós temos crônicas dos monarcas hebreus,
os evangelhos, os apocalipses. Nós temos o apocalipse do Novo Testamento, mas temos também pequenos apocalipses, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, em Isaías. Enfim, nós temos toda uma gama de gêneros literários e textos que pertencem a diferentes gêneros literários. A qual gênero literário pertence Gênesis 1? Essa é uma pergunta fundamental que precisamos fazer. Tem que estudar o texto e verificar quais são as evidências internas, quais são as características do texto que apontam para o gênero. Então, nem todo mundo concorda com o que eu vou dizer, mas eu acredito que há evidências suficientes para dizer que Gênesis 1 é um texto poético. É um texto poético, e esse texto poético tem as características da poesia hebraica. Por exemplo, o paralelismo. Vocês sabem o que é o paralelismo poético? Alguns de vocês já estudaram isso. Por exemplo, se nós abrirmos aqui no Salmo 116, 117, Salmo 117 é bom. Deixa eu pegar aqui o meu óculos. Paralelismo é uma repetição da ideia. A mesma ideia é repetida uma segunda vez para função de ênfase, e essa segunda repetição da mesma ideia se apresenta com outras palavras. Então, por exemplo, no Salmo 117, que é um texto poético, como é comum nos Salmos, nós temos: louvai ao Senhor todas as nações. Agora, a frase que repete a mesma ideia em paralelismo: louvai-o todos os povos. Repetindo: louvai ao Senhor todas as nações. Paralelismo: louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco. Paralelismo: e a verdade do Senhor é para sempre. Se você pegar o Salmo 116, por exemplo: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Paralelismo: e a minha súplica. Verso 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos. Paralelismo: portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Nem sempre o paralelismo é uma mera repetição das ideias. Às vezes, ele é um complemento ou até uma antítese da ideia. Como, por exemplo, no livro dos Provérbios de Salomão. Então, nós temos, às vezes, uma frase que dá o positivo, e aí o paralelismo poético apresenta a frase ou a mesma ideia, mas virada ao contrário, negativamente. Então, nós temos muitos exemplos na Bíblia do paralelismo poético, né? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Paralelismo: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. E assim por diante. Então nós temos o paralelismo como a principal característica da poesia hebraica. E vocês, eu tenho certeza que estão se lembrando de vários salmos, de vários casos em que esse paralelismo se repete. Mas não é o único elemento poético que identifica o gênero. Nós temos também o chamado quiasmo e o ponto central do quiasmo. Essas são características importantes na identificação da poesia hebraica. O paralelismo nós temos então a expressão e a repetição. A expressão e a antítese complementar. Ou então, ainda uma terceira forma de paralelismo: a expressão e depois um complemento, que é, na verdade, uma inferência praticamente daquela expressão. Se Gênesis 1 for um texto poético, ele tem que ter paralelismo. Mas também tem que ter quiasmo. O que é o quiasmo? O quiasmo é a estrutura poética que vai caminhando com os pontos, com as ideias, até que você chega ao centro da estrutura quiástica, e aí você tem o caminho de volta. Nem todo quiasmo é assim. As estruturas quiásticas variam um pouco. Essa é a forma mais comum. Muitos salmos são assim. Inclusive, por exemplo, você tem aquele salmo do indivíduo que está angustiado.
Até quando, Salmo 13, até quando, Senhor, até quando, até quando? Aí chega no meio do Salmo, você tem uma mudança de mentalidade, uma mudança do coração, e aí você vai acompanhando as respostas. 5 respondendo a 3, 6 respondendo a 2, 7 respondendo a 1. Fascinante o estudo da poesia hebraica. Mas nem sempre o quiasmo se estrutura assim. Às vezes o quiasmo se estrutura em várias linhas que se seguem, não nessa estrutura de vai e vem. Então, às vezes nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E isto é muito importante na detecção e na compreensão do sentido do texto poético hebraico. E nós temos o centro do quiasmo, né? Que ele é muito importante, porque é no centro do quiasmo que você tem o ponto nevrálgico que te leva a compreender o que o autor está querendo dizer. Muito bem. Agora, se nós formos estudar a estrutura poética de Gênesis 1, nós veremos o quê? Que nós temos um paralelismo muito sofisticado, uma estrutura quiástica muito sofisticada. Não é aquela estrutura simples que eu acabei de mostrar, mas ela está lá. Nós temos a epígrafe, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí nós temos os dias da criação. Nós temos o primeiro dia, quando Deus diz, faça-se a luz, e houve luz. E aí nós temos o segundo dia, que é a separação das águas que estão acima do firmamento e abaixo do firmamento. Agora eu gostaria de saber quem é que me explica esse segundo dia. O que são essas águas acima do firmamento e abaixo do firmamento? É que na concepção mítica do homem, do tempo da composição desse texto, havia as águas abaixo do firmamento, que é as águas dos mares e dos rios, e nós temos as águas que ficam acima do firmamento, acima das estrelas, do sol e da lua, que quando chove, Deus abre as comportas e essas águas caem sobre a terra. São essas águas abaixo do firmamento e acima do firmamento, e nós sabemos muito bem que elas não estão acima do firmamento, que teriam sido criadas no segundo dia do Gênesis. Como, por exemplo, na história de Noé, né? Quando Deus abre as comportas do céu e cai a chuva, as águas acima do firmamento. Na verdade, essas águas acima do firmamento são, do ponto de vista científico, as nuvens, o vapor d'água acumulado na atmosfera terrestre que causa a chuva. Num certo sentido, nós poderíamos interpretar o segundo capítulo do Gênesis com boa vontade, dizendo que ali houve uma separação entre as águas dos rios e dos mares e a água da chuva num ato divino. Mas a ciência nos diz que, na verdade, não há uma possibilidade de separar isto, porque uma coisa depende da outra. A chuva cria os mares e os rios e os mares também são responsáveis pela chuva, numa espécie de círculo virtuoso da atmosfera terrestre. No terceiro dia nós temos a criação das plantas. Agora, o que nos interessa é enfocar aqui no quarto dia, no quinto dia e no sexto dia, acontecem momentos da criação que traçam paralelismo em relação aos primeiros dias. Então, no quarto dia, os grandes luzeiros, o sol e a lua, são criados, assim como também as estrelas. E neste quarto dia nós temos um paralelo com o primeiro, porque o primeiro dia é a criação da luz. Haja luz. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas, que são os luzeiros. A própria Bíblia diz os luzeiros. No segundo dia nós temos as águas sendo separadas, abaixo do firmamento e acima do firmamento. No quinto dia, nós temos a criação de toda a vida marinha, os animais aquáticos e também os taninim, os monstros que o Antigo Testamento tantas vezes faz referência e que são monstros que, se vocês tiverem interesse em conhecê-los, sai um artigo meu amanhã na revista, fazendo já minha propaganda, da revista Reflexos, onde
está incluído um texto meu chamado Um Rumor de Dragões, que é um texto acerca destes Taninim, dessas figuras estranhas, Raab, Leviatã, Behemoth, Nahash e tantas outras, que são citadas no Antigo Testamento e que são figuras que não existem, mas que estão lá criadas, são lá citadas como parte da criação de Deus. No quinto dia, é claro que na Bíblia em português está escrito não Taninim, porque isso não faria sentido, é o termo hebraico, né? No plural, Tanim, Taninim, mas sim grandes animais aquáticos, talvez uma referência, mas isso não condiz com o sentido do texto. No sexto dia, em paralelo ao terceiro dia, no terceiro dia foi criado o quê? A relva, as plantas sobre a terra, e no sexto dia os animais terrestres, o homem. Então nós temos que se alimenta dos vegetais da terra. Então nós temos esse paralelismo, o primeiro, quarto dia, o segundo, o quinto, o terceiro e o sexto, e aí o sétimo dia, que é o dia do descanso, que conclui todo o projeto da criação de Deus e que traça um paralelo, então, geral, nessa estrutura quiástica com a epígrafe, que tem um paralelismo poético, se vocês notarem bem. No princípio criou Deus os céus e a terra era informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nós temos paralelismo poético o texto todo. Haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz, o primeiro dia. Essa estrutura de paralelismos poéticos e de estrutura quiástica do texto como um todo, nos dá a entender que o texto é um texto poético, que não teve a pretensão de ser interpretado de outra forma, nunca, nem mesmo na época da sua própria formulação. Agora, o que nos interessa mesmo é estudar o conteúdo do texto, e com isso eu vou concluir por hoje, porque hoje é o nosso estudo exegético, bíblico, para nos preparar para a discussão de amanhã, que é quando a gente vai cair de cabeça na questão da teoria da evolução, no seu aspecto cosmológico, no seu aspecto biológico, antropológico. Qual é o sentido e o propósito do texto? Essa é a pergunta que agora nós vamos fazer para concluir essa palestra. O que o texto ensina sobre a natureza de Deus e do ser humano? É isso que nós precisamos nos perguntar se nós quisermos entender qual é o conteúdo, qual é o sentido do texto. O que o texto ensina sobre a relação de Deus com o mundo. Porque o texto, aos poucos vai ficando claro, não é um texto que procura descrever cientificamente, nem jornalisticamente, a criação do mundo. Ele tem um outro propósito. O sentido e o propósito do texto é um propósito religioso ou teológico, porque é um propósito de falar sobre Deus. Não se trata de um texto científico, mas sim de um texto religioso. É um texto que trata da relação do homem com Deus, é um texto que fala de como Deus se relaciona com a criação, com o mundo, é um texto que nos fala algumas coisas acerca de Deus. É um texto, enfim, sobre Deus. E não sobre como que a vida na Terra foi se modificando ou não. E não é essa a preocupação do texto. Até porque os hebreus daquela época não compreendiam, não sabiam nada acerca da teoria da evolução. Não é? É um texto sobre o relacionamento de Deus com o mundo e com os seres humanos. Seja lá como for que a vida se modificou, evoluiu na Terra, Deus é responsável pela existência do universo. Deus é responsável pela existência do mundo. Deus é responsável pela existência dos seres humanos. Não importa, né? Pelo menos nesta leitura de Gênesis 1, não importa se o ser humano possui ancestrais comuns com os grandes primatas, não importa se o ser humano tem na sua ascendência, na sua ancestralidade, formas inferiores animais. O que importa é que
seja lá como for que surgiu o homem moderno, ele é responsável da ação divina. É isso que o texto claramente ensina. E esse ponto é inegociável. Nada que existe no mundo, essa é uma clara lição teológica do texto, deve ser adorado como um Deus, pois tudo provém de Deus. E talvez esta seja o verdadeiro propósito do texto, de colocar todas as coisas adoradas pelos egípcios, como o rio Nilo, e os animais, e o sol, e a lua, e as estrelas, e todos os deuses gregos, e os deuses babilônicos, todos são subitamente rebaixados à condição de criaturas, criados por Deus, e essa é a grande proposta apologética do texto. O texto ensina então sobre a relação de Deus com o mundo, que todas as coisas criadas por Deus possuem uma finalidade. Isso aqui já é um passo além, isso aqui vai incomodar já muito alguns dos cientistas que defendem a teoria da evolução. Mas esse é um ponto inegociável que claramente o texto infere. Todas as coisas criadas por Deus possuem uma finalidade. É o que a gente chama de teleologia, não teologia. Teleologia, de teleos, finalidade. E também o conceito de governança, isso é, há um plano por trás de todas as coisas. Isto está claramente apontado no texto de Gênesis 1. Isto não tem nada a ver com a teoria da evolução. Não é incompatível com a teoria da evolução. De forma alguma. Tanto a governança divina como o conceito de finalidade, não é, nenhum dos dois conceitos são necessariamente incompatíveis com a teoria darwiniana da evolução das espécies. As coisas, diz, claramente a gente pode inferir do texto, não foram criadas todas ao mesmo tempo, mas em estágios. A gente tem que lembrar que o conceito hebraico de Yom, traduzido no Gênesis 1 como dia, o primeiro dia, o segundo dia, não quer necessariamente dizer um dia de 24 horas. Os Yomim podem ser eras, cada um deles uma era, com milhares, milhões de anos. Então, a própria Bíblia tem versículos em que a palavra Yom é aplicada a épocas inteiras. Então, nós não podemos dizer, a partir do próprio estudo do uso da palavra, estudo semântico do uso do termo Yomim na Bíblia, de que nós estamos falando de dias e não de eras. Até fica estranho, como todo mundo sempre lembra, quando vai falar sobre esse assunto, que o Sol e a Lua foram criados no quarto dia. E o que determina que o dia terrestre tem 24 horas é o fato de que em 24 horas a Terra dá um giro sobre si mesma, na rotação da Terra, que faz com que haja o dia e a noite, porque a Terra está girando ao redor do Sol, e ela gira ao redor de si mesma, e em 24 horas nós temos o quê? Um giro completo. Então o que faz o dia de 24 horas é a existência das estrelas, da Lua, do Sol, das relações astronômicas, né, entre o Sol e a Lua. Então, fica estranho dizer que o dia de 24 horas surge no quarto dia, mas desde o primeiro dia nós já estamos contando dias de 24 horas. Isso é uma observação que muitas vezes é feita. Na verdade, ela não tem muito a ver, sabe por quê? Porque a rotação da Terra de 24 horas poderia ter existido sem o Sol, sem a Lua. Claro que do ponto de vista astronômico isso é uma bobagem, porque a Terra não estaria nem na sua órbita, né, girando pela força da gravidade ao redor do Sol, e nem girando ao redor de si mesma, se não fosse por causa do sistema solar como um todo. Mas, do ponto de vista puramente teórico, e os cientistas da criação usam esse argumento, é possível falar de um dia de 24 horas, a Terra girando ao redor de si mesma, sem o Sol. Mas, do ponto de vista astronômico, cosmológico, isso é um absurdo completo.
E por fim, então, o texto nos ensina, né, que Deus tem um projeto para o mundo, e particularmente para os seres humanos. O mundo criado glorifica a Deus. E isso é ensino teológico, bíblico, de um texto religioso, que não é um texto científico, não é um texto sobre como o mundo foi criado, mas um texto que explica por que o mundo foi criado. Deus estabelece alianças com a humanidade durante todo o projeto bíblico. Mas qual é a primeira aliança? É a aliança que se estabelece lá no próprio Gênesis 1, o chamado mandato cultural. Eu vou concluir falando para vocês brevemente sobre o mandato cultural. É o momento devocional da nossa palestra, não é? Então, o mandato cultural continua em vigor. É a primeira ordenança de Deus aos homens na Bíblia, que está lá, no texto bíblico como nós o temos hoje, está lá em Gênesis 1. Crescei e multiplicai-vos. Dominai as forças deste mundo, dominai a terra. As sementes da terra, as ervas de semente lhes serão para alimento. Né? E finalmente, o 7º dia será para descanso. Então vejam que aqui nós temos um programa de organização social e política. Não apenas crescer e multiplicar-vos, mas que a próxima geração também possa crescer e multiplicar, porque ter filho é fácil, o difícil é educar, para que esse filho também, daqui a 20 anos, possa também procriar, e a humanidade possa ter continuidade, que esse é o objetivo de Deus. Então, no mandato cultural de Gênesis 1, nós já temos aqui o compromisso de Deus, no texto, com a família. Em segundo lugar, dominai as forças da terra. O que é isso? É ciência. É Deus mandando fazer ciência. A ciência não é inimiga da Bíblia. A ciência não é inimiga de Deus. Deus quer que o homem, isso antes da queda, faça ciência, compreenda e controle as forças do universo, as forças naturais do mundo. É claro que nós precisamos tomar muito cuidado com essa coisa de controlar e dominar, porque isso pode levar a uma ideia de que nós podemos usufruir. E aí sim nós estamos falando de uma condição já de queda, de um relacionamento ruim do homem com a natureza. Hoje em dia a gente fala muito em gerenciar e administrar a natureza, não é? E que isso está incluído nesse momento do mandato cultural. Alimentação. Agora, você vai dizer assim, bom, mas aí Deus mandou Adão e Eva se alimentarem. Mas Adão e Eva é de Gênesis 2. Ali em Gênesis 1 nós temos um mandato cultural apresentado para toda a humanidade. Alimentação. Mas alimentação para quem? Alimentação para todos. Agora, a alimentação é apenas uma das necessidades básicas do ser humano. O que o texto implica é que Deus está ordenando que todas as pessoas recebam o mínimo necessário para a sua sobrevivência. E isso faz parte do mandato cultural. Porque ele diz assim, não só vocês, mas até os animais. Então aquele sujeito que você fala assim, ô seu animal, esse também, né? Até os animais, quer dizer, todos devem ter alimentação, as necessidades básicas garantidas, né? Em último lugar, Deus fala do descanso, e a gente sempre pensa, como os puritanos nos ensinaram, em algumas denominações evangélicas, que o dia do Senhor não é o dia do descanso, é o dia de trabalhar mais do que nunca, evangelizando de porta em porta, distribuindo folheto, fazendo culto, ensaiando para o coral, né? E o dia do descanso ficou meio que oculto naquele projeto inicial de Deus, no mandato cultural. Quando ele diz, 6 dias trabalharás, mas 1 descansarás. Porque ninguém é de ferro. E Deus, então, sabendo disso, conhecendo a máquina, falou assim, olha, para o seu bem, para o bem de toda a humanidade, para o bem médico, fisiológico, estrutural, psíquico, é preciso descanso, não é? Então o descanso é necessário. Agora, não só para você, porque tem gente que é assim, não, no domingo eu guardo o descanso. Tem muito judeu que é assim também, né? Não é só cristão.
No sábado eu não faço nada, nem fecho o botão da camisa. Mas dá trabalho para os outros, né? Então, você, não, no domingo a minha mulher não faz comida, porque domingo não se trabalha. Daí você vai no restaurante, né? Mas isso é relativo, porque na verdade no restaurante você até está dando emprego, ajudando as pessoas, né? O dono do restaurante e tudo mais. Mas em todo caso, isso é uma sociedade capitalista, quanto mais você consome, mais você está beneficiando a sociedade em que você vive, né? Porque você está fazendo o dinheiro circular. Mas de qualquer forma, o que importa é o conceito do descanso. E o conceito do descanso, para todos, significa trabalho para todos. Porque quem não trabalha não descansa, não é? Quem é a pessoa que nunca tira férias e nunca tem feriado? É quem não trabalha. Né? Quem não trabalha não tem feriado, não tira férias. Então, quando Deus fala de descanso, a gente pensa assim, Deus falou de descansar, então descansar é bom. Claro, ele diz, 6 dias trabalharás e 1 descansarás. A ideia de descanso implica na ideia de trabalho. E se o descanso é para todos, tem que também haver trabalho para todos. Agora vejam como nós estamos na sociedade brasileira, desobedecendo totalmente o mandato cultural, com a disrupção da vida familiar, com o processo educacional, porque num certo sentido o processo educacional, a educação está incluído naquele primeiro ponto, com a falta de fomento à pesquisa científica, com a falta de uma administração correta, de um gerenciamento correto dos bens naturais, sendo que as pessoas não têm as necessidades básicas para a sobrevivência, sendo que as pessoas não têm trabalho, não há trabalho para todos, muito menos descanso, portanto. Então, nós não estamos cumprindo, não estamos no cumprimento do mandato cultural. E também não estamos no cumprimento, muitas vezes, desse último elemento, que é o elemento do culto, que a gente tira por inferência do sábado, do descanso. Então, este projeto para a vida humana e para a vida em sociedade é um projeto maravilhoso, parece plataforma de político. Educação, saúde, alimentação para todos, né? Trabalho para todos. Então vocês veem que o primeiro a subir na plataforma e falar essas coisas foi o próprio Javé, né? Em Gênesis 1, ele subiu e falou, olha, vamos organizar a coisa da melhor forma possível, né? Então fica aqui. Vejam que a gente às vezes se preocupa de tal forma com essa questão de criação e evolução, como é que veio o macaco, o chimpanzé, o louva-a-Deus, a libélula, como é que as coisas surgiram, e que não tem nada a ver com o texto de Gênesis 1, e a gente nem percebe a pérola teológica, o valor que o sentido desse texto tem para nós. Então, por hoje é isso, mas amanhã nós vamos falar sobre ciência. Vamos falar sobre o universo, sobre o Big Bang, vamos falar sobre Darwin e a teoria da evolução.